O dia 1º de janeiro de 2026 não lhe parece emocionante. Parece tranquilo. E é assim que você sabe que algo real está acontecendo. Não é um recomeço. Não é uma resolução. É o momento em que você percebe que uma porta na qual você parou de bater já está aberta. Aquário. Você conviveu com assuntos inacabados por muito tempo. Sonhos que você não matou, apenas aprendeu a carregá-los sem falar sobre eles. A vida o forçou a ser prático, a ser paciente, a sobreviver em vez de esperar. Mas agora algo muda. Não no mundo, mas em você. A resistência se foi. A espera acabou. O que você antes pensava ser tarde demais, de repente, é possível novamente. E o mais estranho é que, desta vez, você está pronto para isso. A primeira parte, o peso que ninguém nunca perguntou. Você o carregou por tanto tempo que as pessoas pararam de se preocupar. Não porque não se importam, mas porque você fez parecer fácil. Você se tornou o adaptável, o racional, a pessoa que conseguia recuar, manter a calma e lidar com as coisas quando todos os outros estavam desmoronando. Você aprendeu cedo a ser serena, a se manter útil, a adiar o que queria para que a situação não desmoronasse. E essa habilidade te salvou, mas também teve um preço. Porque, embora todos vissem força, não viam o esgotamento por baixo dela. Não viam quantas decisões você tomou baseadas na sobrevivência em vez do desejo, quantas vezes você disse a si mesma depois em vez de agora. Há um tipo de luto silencioso que vem com isso. Não o tipo que te faz chorar, o tipo que te torna prática. É o luto de uma vida que você quase podia tocar. A versão de você que não desapareceu, mas teve que esperar em segundo plano enquanto você lidava com responsabilidades, decepções e pessoas que precisavam mais de você do que ofereciam. Você não reclamou. Você se adaptou. Aprendeu a seguir em frente sem pedir permissão. A se manter distante o suficiente para não se quebrar. A se convencer de que adiar um sonho era o mesmo que superá-lo. Mas, no fundo, você sempre soube a diferença. 1º de janeiro de 2026 não remove magicamente esse peso. Não finge que a espera não aconteceu. Não te diz para ser positivo e seguir em frente. Faz algo mais honesto. Reconhece o que você carregou. E, pela primeira vez, sugere que você não precisa mais carregar esse fardo sozinho. Esse reconhecimento importa. Porque, uma vez que algo é nomeado, deixa de te dominar. Uma vez que o sacrifício é visto, não parece mais tempo perdido. Você não estava atrasado. Você estava se preparando. E agora a versão de você que aprendeu a perseverar está prestes a encontrar a versão de você que finalmente pode escolher. É aí que este capítulo realmente começa. Parte 2. Porque não poderia ter acontecido antes. Aqui está algo que a maioria das pessoas não quer ouvir. Se este novo capítulo tivesse começado antes, não teria durado. Não porque você não fosse inteligente o suficiente, não porque lhe faltasse talento ou motivação, mas porque você ainda estava perseguindo versões da sua vida que, na verdade, não combinavam com você. Naquela época, você queria as coisas pelos motivos errados. Aprovação, segurança, a prova de que todo o esforço significava alguma coisa. Você estava tentando chegar lá em vez de tentar entender. É por isso que o momento nunca funcionou. Porque as portas se abriam e fechavam com a mesma rapidez. Porque o ímpeto continuava escapando por entre seus dedos. Você não perdeu por azar. Você perdeu porque ainda estava aprendendo o que valia a pena conquistar. Aqueles anos de lentidão importaram. Os começos em falso importaram. Os períodos em que nada acontecia, mesmo quando você estava fazendo tudo certo. Eles o forçaram a ficar consigo mesmo por mais tempo do que gostaria. A questionar motivos que você nunca questionou antes. A separar o que você realmente queria daquilo que você foi condicionado a querer. Esse processo é desconfortável. Ele o torna humilde. Isso elimina a urgência e a substitui por clareza. E a clareza muda o tipo de escolhas que você faz. Você não corre atrás com tanta intensidade quando sabe o que está procurando. Você não se precipita em oportunidades quando entende o custo de dizer sim às erradas. Você para de confundir movimento com progresso. Essa é a mudança que está acontecendo agora. Este capítulo não está começando porque as circunstâncias melhoraram de repente. Está começando porque você melhorou. Suas expectativas são mais tranquilas. Seus padrões são mais exigentes.
Sua paciência não é mais desespero. É discernimento. É por isso que isso funciona agora e não teria funcionado antes. Porque a versão de você que queria tudo imediatamente foi substituída pela versão de você que sabe exatamente no que vale a pena se comprometer. E quando você para de correr atrás, algo interessante acontece. Você começa a reconhecer o que sempre esteve destinado a você. Isso não é sorte. É o momento certo. A terceira parte, 1º de janeiro de 2026, não é uma data. É uma mudança mental. Não tem nada a ver com o calendário. E, no fundo, você sabe que 1º de janeiro de 2026 é simplesmente o momento em que o ruído diminui o suficiente para que você consiga se ouvir pensar. O que está mudando não é o tempo. É a clareza. Por muito tempo, você viveu em modo de observação, analisando padrões, lendo ambientes, simulando cenários na sua cabeça antes de agir. Isso não era hesitação. Era inteligência sob pressão. Você estava coletando dados, aprendendo sobre as pessoas, aprendendo sobre as consequências, aprendendo o que acontece quando se age rápido demais e o que acontece quando se espera demais. Mas algo muda agora. Você para de perguntar e começa a perguntar por que não agora. Não impulsivamente, não imprudentemente, apenas com calma. É assim que você sabe que não é uma questão emocional. É algo resolvido. Decisões que antes pareciam pesadas de repente se tornam óbvias, não fáceis, mas claras. Você não está mais negociando com todas as versões possíveis do futuro. Você confia na versão de si mesmo que já sobreviveu a situações piores. A pessoa que se adaptou quando os planos ruíram. A pessoa que aprendeu a reconstruir sem drama. Essa experiência vive em você agora, não como medo, mas como confiança. Então, quando algo se apresenta, uma escolha, uma oportunidade, um risco, você não congela. Você reconhece. É por isso que a hesitação desaparece. Não porque os riscos sejam menores, mas porque você está mais forte. Há um momento em que esperar deixa de ser sabedoria e passa a ser evasão. Você cruzou essa linha. A voz que diz chega de esperar não é alta. Não entra em pânico. Não implora. É firme, centrada, impassível, no melhor sentido da palavra. E essa é a parte perigosa, no bom sentido. Porque, uma vez que essa voz assume o controle, você para de precisar de permissão. Você para de precisar do momento perfeito. Você para de precisar que todos entendam. Você age por reconhecimento, não por urgência. Essa voz pode parecer nova, mas ela vem se formando há anos através da decepção, da contenção e da resistência silenciosa. Isso não é um recomeço. É uma libertação. Você não está se tornando outra pessoa. Você finalmente está agindo como você mesmo, sem questionar cada passo. 1º de janeiro de 2026 não inicia a mudança. Confirme. E uma vez que essa mudança de mentalidade se consolida, não há como voltar a esperar pelo momento certo. Você é o momento. Agora, parte 4. O sonho que você pensou ter enterrado. Há um sonho sobre o qual você não fala mais. Não porque não importasse, mas porque falar sobre ele começou a parecer ingenuidade. Então, você disse a si mesmo que o tinha superado, que o havia deixado para trás, que pertencia a uma versão mais jovem e menos realista de você. Você aprendeu a dizer isso sem demonstrar qualquer emoção. Aprendeu a soar convincente, até para si mesmo. Mas a verdade é que ele nunca desapareceu. Apenas parou de exigir atenção. Permaneceu silenciosamente em segundo plano enquanto você lidava com a vida, enquanto fazia escolhas responsáveis, enquanto se concentrava no que era necessário em vez do que era significativo. Esse sonho se adaptou a você. Aprendeu a esperar sem te constranger, a sobreviver sem exigir provas. É por isso que nunca pareceu um arrependimento. Pareceu algo inacabado. O dia 1º de janeiro de 2026 não chega com fogos de artifício ou garantias. Não te entrega um milagre e diz, aqui está. O que oferece é uma abertura, sutil, inesperada, fácil de perder se você ainda está se convencendo de que não se importa. Aberturas não vêm com certeza. Elas vêm com uma escolha. E é aí que a diferença muda. Antes, você desejava o sonho porque parecia emocionante, porque prometia uma fuga, porque parecia uma validação. Agora, você o deseja por um motivo mais tranquilo,
Porque sabe quem você é sem ele e sabe quem você poderia ser com ele. Você não está mais tentando provar nada. Você não está buscando uma identidade. Você não está disposto a se perder na busca. É por isso que o sonho pode retornar. Você finalmente é forte o suficiente para mantê-lo sem deixar que ele o defina. Para buscá-lo sem destruir tudo mais. Para desejá-lo sem precisar que ele o salve. Isso é maturidade. Isso é autocontrole. Isso é conquistado. Não se trata de acreditar mais forte. Trata-se de estar pronto. Pronto para dizer sim sem desespero. Pronto para arriscar sem se perder. Pronto para aceitar algo bom sem se preparar para o impacto. O sonho não voltou porque o tempo mudou. Ele voltou porque você mudou. E desta vez, não está pedindo para você correr. Está pedindo para você seguir em frente, do seu jeito. Parte 5. Porque as outras pessoas percebem a mudança antes de você. As outras pessoas vão notar isso antes mesmo de você dizer uma palavra. Elas não saberão explicar. Simplesmente sentirão. Dirão que você parece mais calmo, não mais feliz, mais calmo, mais centrado, menos reativo. Alguns dirão que você mudou. Outros dirão que você se tornou difícil de decifrar. O que elas realmente estão percebendo é o seguinte: você não está mais desperdiçando energia. Por muito tempo, grande parte do seu foco foi em provar seu valor, explicar suas decisões, consertar situações que não eram da sua responsabilidade, gerenciar a sua imagem para que as coisas não desmoronassem. Você fazia isso automaticamente, sem ressentimento, porque era isso que mantinha a paz. Mas agora algo se fecha ao seu redor. Você para de dar explicações que ninguém pediu. Você para de resgatar conversas que deveriam terminar. Você para de ceder apenas para se manter incluído. Não por amargura, mas por clareza. É por isso que as pessoas sentem a distância. Você não está mais frio. Você está contido. Sua energia permanece com você em vez de se dissipar. E isso muda a dinâmica de poder. As pessoas que estavam acostumadas com a sua disponibilidade se sentirão desconfortáveis. Aquelas que se beneficiavam da sua flexibilidade se sentirão expostas. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque parou de fazer tudo. A pergunta dentro de você mudou. Você não se pergunta mais: isso é permitido para mim? Isso é demais. Isso vai chatear alguém. Agora, você se pergunta algo mais sutil e direto: isso merece o meu tempo? Isso está alinhado com quem eu sou agora? Isso me impulsiona para frente ou me mantém estagnado? Essa mudança é sutil, mas inegável. Você não a anuncia. Você não a explica. Você simplesmente começa a se mover de forma diferente. E quando alguém percebe que não pode mais pressioná-lo, apressá-lo ou fazê-lo se sentir culpado, reage. Alguns se aproximam com respeito. Outros se afastam. Alguns tentam testar a antiga versão de você só para ver se ela ainda está lá. Não está. O que resta é alguém que ouve mais do que fala, que escolhe com cuidado, que não precisa dominar o ambiente para se sentir à vontade. Esse tipo de presença incomoda as pessoas. Mas isso também abre caminho, porque, uma vez que você para de negociar seu valor em cada interação, as portas certas não precisam ser forçadas. Elas te reconhecem e você as reconhece. É aí que as coisas começam a se mover de forma discreta, porém decisiva. Sexta parte. Quando o modo de sobrevivência finalmente se desliga. O modo de sobrevivência cumpriu seu papel. Ele te manteve de pé quando as coisas poderiam ter te derrubado. Mas também te ensinou hábitos que você nunca deveria ter mantido. Você aprendeu a esperar menos, não porque não quisesse mais, mas porque a decepção era cara. Você aprendeu a se manter distante, não porque fosse frio, mas porque se importar demais uma vez te custou algo que você nunca recuperou completamente. Então, você se adaptou. Você adiou a alegria. Você manteve suas expectativas razoáveis. Você disse a si mesmo que estava sendo maduro, realista, responsável. E por um tempo isso foi verdade. O modo de sobrevivência não é fraqueza. É inteligência sob pressão. Mas aqui está o que ninguém te conta. Se você permanecer nele por muito tempo, seu mundo se reduz. Você começa a viver como se tudo de bom fosse temporário, como se a estabilidade fosse emprestada, como se a paz pudesse desaparecer no segundo em que você relaxa. Então, você permanece alerta. Você mantém planos de contingência.
Você não respira fundo. Este capítulo começa quando essa vigilância começa a diminuir. Não porque a vida de repente parece segura, mas porque você provou a si mesmo que consegue lidar com o que vier a seguir. Essa é a diferença. Você não está confiando no mundo. Você está confiando em si mesmo. Seu sistema nervoso começa a se adaptar ao que sua mente já sabe. Que você sobreviveu a perdas, que já se reergueu antes, que mesmo quando as coisas desmoronaram, você não desmoronou. Então, a constante tensão diminui. Você para de analisar cada situação em busca do que pode dar errado. Você para de presumir que as coisas boas lhe serão tiradas. Você para de confundir cautela com sabedoria. E algo sutil, mas poderoso, acontece. Você se permite desejar novamente. Não de forma imprudente, não desesperada, apenas honestamente. A alegria não parece mais perigosa. A estabilidade não parece uma armadilha. O descanso não parece negligência. É quando o futuro deixa de parecer uma ameaça e passa a parecer algo em que você pode realmente entrar. Você não se apressa. Você não força o otimismo. Você simplesmente para de viver como se o chão pudesse desabar a qualquer momento. Essa mudança transforma a maneira como você lida com tudo: trabalho, relacionamentos, decisões, riscos. Você não está mais escolhendo com base no medo da perda. Você está escolhendo com base na sua capacidade. E a capacidade aumenta quando você finalmente se permite ficar parado o tempo suficiente para se sentir seguro onde está. O modo de sobrevivência te manteve vivo. Mas você não está aqui apenas para suportar. Você está aqui para construir algo que não exija defesa constante. E, pela primeira vez em muito tempo, seu corpo também acredita nisso. Parte 7. Eis como os sonhos se tornam realidade. Cuidado com as suas expectativas. Não porque você não deva querer mais, mas porque o que está chegando agora não se parece com a fantasia que você imaginou. Não vem com fogos de artifício, nenhuma revelação dramática, nenhum momento em que tudo de repente faz sentido. Na verdade, pode parecer quase comum. É assim que você sabe que é real. Por muito tempo, você associou a realização de sonhos com intensidade, grandes oscilações, emoções fortes, momentos de tudo ou nada que ou mudavam tudo ou te esgotavam. Essa versão de sucesso exigia adrenalina. Exigia urgência. Exigia que você apostasse tudo de uma vez. O que está surgindo agora é diferente. Parece estabilidade, consistência, progresso que não desaparece no momento em que você relaxa. Parece oportunidades que não exigem que você se prove constantemente, portas que se abrem sem que você precise forçá-las, espaços onde você pode ficar. E isso pode ser desorientador, porque o caos costumava ser familiar. Grandes riscos costumavam ter significado. Se algo não parecia intenso, você se perguntava se importava. Mas intensidade não é o mesmo que importância. Sutil não significa insignificante. Significa sustentável. É o tipo de progresso que não exige que você sacrifique sua saúde, seus valores ou sua paz apenas para mantê-lo vivo. É o tipo de progresso que cresce silenciosamente enquanto você está ocupado vivendo. Você pode até duvidar disso no início. Pode se pegar pensando: é só isso. Não deveria parecer maior. Porque não me sinto mais impactado? Essa pergunta vem de padrões antigos. Você está acostumado a perseguir picos, a sobreviver a vales, a medir o valor pela luta. Mas o que está acontecendo agora não tem a ver com sobrevivência ou espetáculo. Tem a ver com durabilidade. A porta certa se abre e permanece aberta. Você não está constantemente preocupado que ela se feche. Você não está se preparando para o próximo revés antes mesmo de entrar. Essa é a mudança. Esta versão de um sonho não exige atenção constante. Ela se integra à sua vida em vez de consumi-la. Você não se perde para mantê-la. Você não abandona tudo para protegê-la. Você constrói com ela. E é por isso que pode parecer mais silenciosa do que o esperado. Mas silenciosa não significa vazia. Significa sólido. Não é o tipo de sucesso que se anuncia. É o tipo de sucesso que você encontra um dia e percebe que ainda está lá, e você também. Na 8ª parte, o verdadeiro teste não é o risco, mas sim a permissão. Este capítulo não o testa da maneira como está acostumado. Não há perdas dramáticas, nenhum colapso repentino, nenhuma crise que o force a agir. Em vez disso,
Oferece algo muito mais desconfortável: permissão. Permissão para querer mais sem se desculpar. Permissão para escolher a si mesmo sem se justificar. Permissão para parar de diminuir sua visão para que outras pessoas possam ficar confortáveis. E esse tipo de liberdade pode ser perturbador porque você passou anos aprendendo a se adaptar, a fazer concessões, a se explicar com clareza suficiente para que ninguém se sinta ameaçado pela sua ambição. Você aprendeu a fazer seu sonho parecer razoável, a minimizar o que importava para não perder conexões, a esperar até que o momento parecesse seguro. Este capítulo não tira nada de você. Ele lhe dá espaço. E espaço força uma pergunta que você não pode mais evitar. Não é será que isso vai funcionar? Nem e se eu falhar? A verdadeira pergunta é: você vai deixar acontecer? Você vai se permitir seguir em frente sem garantias? Você vai se permitir querer algo maior do que sua vida atual? Você vai parar de explicar suas escolhas para pessoas que já formaram opiniões sobre você? Esse é o teste. Porque a segurança pode ser sedutora. O conforto te mantém ocupado. Preenche sua agenda. Te dá motivos para ficar exatamente onde está. E depois de tudo que você sobreviveu, a sensação de segurança parece merecida. Mas o conforto tem um preço. Ele lentamente te convence de que você não pode ir além disso. Que querer mais é desnecessário. Que tentar novamente é imprudente. O fracasso é estrondoso. Você o vê chegando. Você se prepara para ele. O conforto é silencioso. Ele se instala. Te diz que não há pressa. E é por isso que ele pode ser mais perigoso. Este capítulo te convida a reconhecer a diferença entre estabilidade e estagnação, entre paciência e evitação, entre proteger sua paz e se esconder do seu potencial. Dar um passo à frente não significa destruir sua vida. Significa escolher o crescimento mesmo quando nada te impulsiona. Isso é mais difícil do que sobreviver a uma perda. Porque agora a única coisa no seu caminho é a sua disposição para dizer sim. E uma vez que você diga, não há como fingir que você não sabia o que era possível. Parte 9. A versão de você que desaparece silenciosamente. Algo termina aqui, mas não da maneira como os finais costumam terminar. Não há confronto, nenhuma despedida dramática, nenhum momento em que você anuncia que acabou. Acontece silenciosamente. Uma antiga identidade afrouxa seu domínio. Um papel que você desempenhou por anos deixa de servir. Uma versão de você, construída para sobreviver em um mundo que não deixava muito espaço para a honestidade, se afasta. Você não luta contra isso. Você não lamenta em voz alta. Você simplesmente para de voltar a ela. Essa versão de você sabia como representar, como ser agradável, como se encaixar em espaços que nunca realmente a viram. Ela aprendeu a ser flexível o suficiente para não ser rejeitada, a se manter útil, a manter a paz mesmo quando isso significava engolir partes de si mesma. E por muito tempo, isso foi necessário. Essa versão mantinha as coisas em movimento. Ela a protegia. Ela a ajudava a navegar em ambientes onde a autenticidade não era recompensada. Mas era exaustivo porque, cada vez que você assumia esse papel, tinha que deixar algo de si para trás. O que está mudando agora não é barulhento. É definitivo. Você percebe isso em pequenos momentos. Você não atende mais às ligações que antes se sentia obrigado a atender. Você não se explica mais como fazia antes. Você não cede apenas para evitar tensão, não por raiva, não por desalinhamento. A versão antiga não desaparece da noite para o dia. Ela simplesmente deixa de ser conveniente. Deixa de valer o esforço. E, em vez de se forçar a voltar a ela, você deixa o silêncio prevalecer. Essa é a parte que a maioria das pessoas não entende sobre a verdadeira transformação. Não se trata de se tornar alguém novo. Trata-se de parar de ensaiar quem você costumava ser. Você não precisa de um desfecho. Você não precisa de validação. Você não precisa de permissão para seguir em frente. Você simplesmente para de repetir o padrão. E quando você para, algo inesperado acontece. A energia que você gastava mantendo aquela antiga identidade retorna para você. Suas escolhas parecem mais leves. Seus limites parecem naturais em vez de defensivos. Você não se torna mais duro. Você se torna mais claro. É assim que a verdadeira mudança se enraiza. Não através da reinvenção, mas através da libertação. Você não lamenta a versão antiga porque entende seu propósito.
Ela te trouxe até aqui, mas não vai te acompanhar adiante. E é assim que você sabe que este capítulo é real. Porque a pessoa que você costumava ser não consegue sobreviver nele, e você não precisa mais dela. Parte 10. O futuro para o qual você vem se preparando em silêncio. O futuro para o qual você está entrando não é barulhento. Ele não chega com aplausos ou uma revelação dramática. Não exige que você se reinvente da noite para o dia ou prove nada a ninguém. É intencional. Por muito tempo, você pensou que o ímpeto tinha que ser caótico, que progresso significava pressão, que se algo importasse, teria que doer um pouco. Mas o que você estava realmente fazendo sem perceber era treinar. Você aprendeu a pausar em vez de reagir, a pensar 3 passos à frente, a se afastar de situações que pareciam promissoras, mas que pareciam erradas. Você aprendeu a se conter. E a contenção é subestimada. Este futuro não é construído sobre urgência ou desespero. É construído sobre o respeito próprio. Você não corre atrás de pessoas que não te escolhem. Você não se sobrecarrega apenas para se sentir necessário. Você não confunde mais movimento com direção. Clarissa substitui a confusão. Quando algo não se encaixa, você sente imediatamente. Quando algo se encaixa, você não fica remoendo dúvidas. Isso é crescimento. Você não está mais reagindo às circunstâncias. Você está escolhendo suas respostas. Essa mudança por si só transforma tudo. 1º de janeiro de 2026 não é mágico. Não cria esse futuro. Marca o momento em que a preparação finalmente encontra a oportunidade. Todas aquelas decisões silenciosas que você tomou quando ninguém estava olhando, os limites, a paciência, a contenção, não foram atrasos. Foram ajustes. Você estava aprendendo a se conter sem se perder, a construir algo estável em vez de espetacular, a seguir em frente sem destruir tudo atrás de si. Esta versão do futuro não pede que você arrisque sua paz. Pede que você a proteja. Você não está mais contando com a sorte. Você está contando com a prontidão. E a prontidão é poderosa porque não se precipita. Ela reconhece quando a oportunidade certa surge. Você não se sentirá em pânico ou sobrecarregado. Você se sentirá seguro porque desta vez você não está perseguindo um futuro que espera que o salve. Você está entrando em um futuro que está preparado para sustentar. Essa é a diferença. E é por isso que este capítulo é importante. Não porque tudo corre perfeitamente, mas porque você finalmente sabe como seguir em frente sem se trair. Este não é um futuro dramático. É um futuro duradouro. E vem se formando há muito tempo. Este novo capítulo não se anuncia. Não há contagem regressiva. Nenhum momento em que tudo se encaixa e faz sentido de uma vez. Ele não bate a porta. Ele espera. Espera para ver se você percebe a diferença entre ruído e direção, entre urgência e prontidão, entre querer mudança e estar disposto a conviver com ela. Sonhos não se realizam por acaso. Eles não aparecem porque você esperou o suficiente ou esperou tempo suficiente. Eles retornam quando a pessoa que os imaginou primeiro finalmente pode carregá-los sem medo, sem precisar que eles resolvam nada, sem pedir que eles provem seu valor. É aí que você está agora. Você não está mais perseguindo o futuro. Você está reconhecendo-o. E essa distinção importa porque perseguir é desesperado. Reconhecer é sereno. Você não está recomeçando. Você não está apagando o passado nem fingindo que a espera não aconteceu. Você está entrando em algo que sempre esteve destinado a te encontrar, mas somente depois que você aprendeu a ficar parado sem entrar em pânico, a escolher sem pressa, a confiar em si mesmo sem precisar de reafirmação. Este momento não é barulhento. É constante. E a constância perdura. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa anunciar suas intenções. Você não precisa de permissão para seguir em frente. A única coisa que importa agora é se você continua mesmo quando ninguém está olhando. Porque desta vez você não está caminhando em direção a um sonho que pode desmoronar. Você está entrando em algo que finalmente está pronto para proteger. E é assim que você sabe que é real. Não porque parece emocionante, mas porque parece sustentável. Este capítulo já começou. A questão é se você se reconhece dentro dele. Se este vídeo falou com você, não deixe que seja um momento isolado. Este canal não está aqui para te empolgar por alguns minutos e desaparecer. Ele está aqui para o longo prazo, para as mudanças que você sente, mas nem sempre consegue explicar,
para os momentos em que você sabe que algo está mudando, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido. Inscrever-se não tem a ver com notificações ou algoritmos. Tem a ver com se manter conectado a conversas que realmente importam. Aquelas que te ajudam a desacelerar, pensar com clareza e confiar no seu próprio caminho. Mais uma vez, cada vídeo aqui é feito para pessoas que já passaram por muita coisa, pessoas que não precisam de clichês, pessoas que estão fartas de ruído e prontas para novas perspectivas. Se você está em um momento decisivo da sua vida, seja ele discreto ou óbvio, este canal foi criado para te acolher. Então, se você quer mais conteúdo fundamentado, reflexivo e honesto, conteúdo que não te trata com condescendência nem faz falsas promessas, inscreva-se. Isso ajuda o canal a crescer, sim, mas, mais importante, significa que você não perderá a próxima mensagem quando ela chegar, bem na hora que você precisar. E se você encontrou valor aqui, clique no botão gostei. Isso mostra à plataforma que esse tipo de conteúdo vale a pena ser compartilhado com pessoas que provavelmente estão fazendo as mesmas perguntas que você. Mantenha-se curioso, mantenha-se intencional e nos vemos no próximo vídeo.